Bom, podemos começar, né? Evandro, nós temos algumas perguntas aqui, mas eu gostaria que você falasse, se apresentasse e falasse um pouquinho do seu trabalho, e depois nós entramos com as perguntas. Porque, na verdade, assim, eu acredito que muitas de nós não sabem tudo que um naturopata faz, né? O que ele proporcionaria para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, eu queria que você falasse de você e do seu trabalho um pouquinho. Que legal, é um prazer estar aqui, né? Boa noite a todas, né? Fico muito feliz de poder compartilhar um pouco daquilo que a gente sabe, né? E aprender com vocês também. A naturopatia, a palavra origem naturopatia é cura natural, né? Vamos lembrar aqui do Hipócritas, né? Dizem que é o pai da medicina, né? Hipócrates, né? Que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Então, na antiguidade grega, né, na Grécia clássica, né, o pai da medicina já tinha esse caminho como uma possibilidade, que é a cura através dos alimentos, né? Ah, Hoje a gente tem um caminho mais elaborado, né, que é a suplementação. Hoje a tecnologia nos possibilitou a suplementação, né? E a naturopatia, que é o trabalho que eu faço, chama naturopatia biomolecular. É um tratamento de limpeza do terreno biológico, né? Mas antes de eu entrar no assunto em si, né? Eu sou o Evandro, né, naturopata. A minha formação é em sociologia pela PUC de Campinas e gradativamente eu fui migrando para a área da saúde. Eu fiz um curso de massagem Ayurveda no Senac, eu fiz um curso de instrutor de yoga no Narayana, na Santa Efigênia, em São Paulo, né? E Uhum. em 2018 eu conheci a naturopatia biomolecular e comecei a estudar, a pesquisar e fiz o curso na Associação dos Terapeutas de Santa Catarina, que é o curso de naturopatia biomolecular, né? E desde então a gente vem atuando, vem estudando, vem aprofundando, né, o olhar, né, da naturopatia. E a gente está hoje aqui com vários casos clínicos de sucesso, né? E para vocês entenderem, eu vou usar uma metáfora, né? Que é o terreno. Quando a gente vai plantar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é limpar o terreno. Limpar de matos, de pragas, de pedras, de toco, né? Deixar esse terreno preparado para a gente adubar, semear e colher bons frutos. Com o nosso corpo, e aí a gente vai chamar de terreno biológico, é a mesma coisa. Quando eu quero colher saúde, eu preciso fazer a limpeza desse terreno, e aí o adubo a gente compara ele com um alimento de qualidade, e quando necessário, uma suplementação bem feita e assertiva. E aí, a partir dessa limpeza, dessa mudança de hábito alimentar, atrelado à atividade física moderada, de moderada a intensa, com certeza a gente vai conseguir colher saúde, vamos ter um equilíbrio do nosso organismo, né? Então, quando a gente fala em saúde hoje, nos tempos em que a gente vive, a gente acorda num ambiente tóxico e vai dormir num ambiente tóxico, né? A primeira coisa que a gente faz de manhã é um enxaguamento bucal, tem alumínio no enxaguamento bucal, tem produtos químicos, né? Quando a gente toma banho, tem cloro. A alimentação também, muitas vezes, né? Ela está intoxicada também. Então, hoje a gente vive num mundo tóxico, né? E qual que é a nossa alternativa? Claro, fazer escolhas diariamente, né? E tem várias alternativas hoje no mercado para a gente
e diminuindo, vamos pensar na maquiagem, né? Toda maquiagem, todo fixador tem metal tóxico, tem metal pesado. E hoje o mercado oferece algumas alternativas que são menos, vão gerar menos problemas para a saúde, né? Mas um dos caminhos que a naturopatia oferece é a limpeza do terreno biológico, é a desintoxicação. E a gente desintoxica do quê? Primeiro, a gente desintoxica de toxinas. Num segundo momento, de toxinas, solventes, né? Hoje se fala muito em microplástico, né? E num segundo momento, é fundamental a gente fazer a limpeza de metais tóxicos, de fungos, vírus e bactérias. Então, são dois momentos da desintoxicação. Num primeiro momento, é uma limpeza que ela está relacionada a nível celular, claro, mas essa intoxicação ela fica estagnada no fígado, na vesícula e no intestino. Esse é um primeiro momento da limpeza do terreno biológico. Num segundo momento, é a limpeza de metais tóxicos, que aí ele está, não tem um lugar específico que ele vai estar, né? Como o exemplo que eu dei é estagnado no fígado. Lógico que tem alguns órgãos que se intoxicam mais. Vamos dar um exemplo. Toda doença neurodegenerativa tem mercúrio presente. Pessoas que têm dificuldade de dormir, né, a glândula pineal ela está intoxicada com arsênico, com cloro. Não é só isso, né? Esse não é o único motivo de não conseguir dormir, né? Doenças ósseas, está muito presente o cádmio, chumbo, doenças do coração, chumbo também, né? Metais pesados. Então, para a gente trabalhar a saúde, o fundamental é a prevenção. Eu estou com uma camisa rosa aqui, em homenagem aí ao mês, né, o Outubro Rosa, né? E aproveitando até, né, como que é fundamental, né, a mulher ela está se cuidando nesse sentido, né? E um exemplo, todo câncer de mama, na biópsia tem alumínio presente, que é um metal tóxico. Então, de forma preventiva, é fundamental quando a pessoa tem um diagnóstico, fez o exame laboratorial, tem esse nível de intoxicação, ela vai desenvolver câncer? Não sabe. Cada organismo reage de um jeito. Mas se a gente tem a possibilidade de eliminar um agente que está colocando a minha saúde em risco, está trabalhando a saúde preventiva, é o melhor caminho, a melhor opção que eu tenho a fazer. Então, a ideia central da naturopatia, né, é a gente desencadear processos onde a gente vai trabalhar com o tripé, que é melhorar a qualidade da alimentação e não precisa ser xiita, radicalizar, não, mas precisa melhorar a qualidade da alimentação. A atividade física de moderada a intensa e essa limpeza, essa desintoxicação do nosso organismo, né? Hoje a gente tem inúmeras referências teóricas para fundamentar aquilo que a gente está falando, né? Da questão do problema do leite, que é um alimento que não faz bem para a saúde, né? E aí eu posso falar do Lair Ribeiro, posso falar de um médico chamado Ítalo Rachid, que o congresso dele no mês que vem vai reunir 4.000 médicos e ele que vai organizar. Ele é uma referência internacional. A gente pode falar aqui do Dr. Barak, também é uma referência, Gabriel de Carvalho, todos eles pesquisadores, o Sorrentino, que é um grande intelectual, um pesquisador a nível internacional, né? Que traz esses conhecimentos para nós, que bebe na fonte dos institutos de pesquisa e que vem falar para nós da importância de a gente cortar carboidrato vazio, cortar o leite, melhorar a qualidade da alimentação, fazer atividade física e por aí vai.
Acho que eu dei uma geral, né? E aí vamos abrir para se alguém quer fazer alguma pergunta, né? Que a gente Uhum. possa esclarecer. Ok. Bom, a primeira, elas já fizeram as perguntas, me mandaram, né? Hum. E aí eu vou passar para você. Só fazendo uma observação quanto ao leite que você falou, existem duas correntes, né? Sim, sim. Uma que é contra o leite e a outra que é a favor, Sim, mas né? não só, né? Eu apresentei um olhar, mas todos esses conhecimentos, eles estão num campo de disputa de poder, de Sim, interesse, de linhas de raciocínio, né? é, Como a gente tem um trabalho, a gente tem algumas referências teóricas, então eu apresento as referências teóricas que a gente acha importante, né? E sim. aí cabe isso, essa é a magia da modernidade hoje, né? A Hum, responsabilidade pela saúde está nas nossas mãos, não está na mão do médico, sim, né? Então, essa autoridade que o professor tinha, que o médico tinha, né? Que essa autoridade, ela está, com certeza, a gente precisa dialogar, respeitar, mas eu posso falar aqui, o açafrão é ótimo, tem gente que tem, não, o corpo tem alergia, sim, então, a pessoa, ela vai, ela bebe na fonte, ela faz a experiência, mas é o corpo dela que vai falar aquilo que é melhor para ela. Então, isso é super importante, né? sim, Ah, limão com água morna é ótimo. Tem pessoa, nossa, eu não aguento tomar, me faz um mal danado. Então, assim, mas eu apresentei um pouco das referências teóricas, essas são autoridades, né? Que, sim, que vão dar algumas linhas de raciocínio para a gente pensar a nossa saúde. sim. Não, eu me referi ao leite porque, por exemplo, o carboidrato e açúcar, isso já é provado que são venenos na nossa vida. Inclusive, na Sim. minha área, que é o envelhecimento, o açúcar é um dos causadores, vamos dizer assim, das demências, né? Então, eu te É falei, ponto agora, pacífico, né? isso é provado, né? Como nós falamos, como a Noelle falou na nossa roda, né? É, a semana passada, exatamente isso, das coisas que a gente ouve, né? E que nem sempre são. Nós falamos sobre médicos, né? Existem médicos e médicos, né? Não é porque se formou que ele é o dono da razão, entendeu? Ou que ele não erre um diagnóstico. Então, nós temos que procurar as opiniões e tirar nossas próprias conclusões. Com certeza, isso é É, fundamental. E hoje a gente tem nas nossas mãos essa possibilidade, né? Ler um uhum, artigo, pesquisar, ver quem sim, que é sim, uma referência hoje que está falando, né? Então a gente consegue ter essa oportunidade. A tecnologia nos possibilitou isso, né? sim. E sobre os artigos científicos, né, que nem sempre os artigos científicos, ditos científicos, que a gente acha no Google, né, eles têm uma boa referência, né? Então, eles Sim, são uma boa sim. referência. Mas, enfim, vamos lá. Olha, estamos recebendo a Rosângela na nossa roda. Que bom, é bom quando começa a aparecer gente nova. Que Boa legal. noite. Bem-vinda, Rosângela. Venha Cheguei sempre. atrasada, mas cheguei. Não, começamos agora. Ah, então tá bom. Então, vamos lá. A primeira pergunta você já respondeu, que era definir qual é o seu trabalho, né? Um naturopata, ele faz o seu trabalho é uma dos campos da naturopatia, né? Vamos dizer assim, Sim, porque vamos tem pensar pessoas que trabalham com outras. isso. Na verdade, é a medicina integrativa, né? E ela Sim, tem várias abordagens aí, acupuntura, você tem a reflexologia, você tem um campo bem vasto. Hoje, se fala muito na constelação familiar, que também sim. está dentro desse campo, né? E a gente está atuando aí nesse segmento. É que eu estava conversando com as meninas que eu estou vivendo para ver isso acontecer.
Na minha época, eram medicinas alternativas. E eu fiz um curso de todas essas terapias, que na época a gente era tido como charlatão, né? Tanto é que o CRP jamais iria admitir um psicólogo receitando um floral. Hoje, psicólogo receita floral. Então, eu estou vivendo para ver isso acontecer. O que é muito legal, porque foi provado que essas terapias, elas têm um efeito, elas são integrativas. Você não abandona o tratamento médico, mas integra, né, com alopatia ou não, né, dependendo do contexto. Então, isso é Sim. muito legal. Não, Bom, tem coisas, vamos lá. Não, pode complementar, Evandro. Não, tem coisas incríveis aí acontecendo hoje, né, porque com todo o respeito com a medicina convencional, mas esse abordagem que fica trabalhando só com sintoma, Uhum, né, isso não vai durar mais 5 anos, né, a medicina ela vai se transformar, né, sim. agora de uma forma muito rápida, devido às informações, o acesso, né, é uma loucura você ir um médico falar para você tomar remédio de uso contínuo, o omeprazol, ou AS para afinar o sangue, Sim, ou a minha esposa foi na ginecologista, reclamou um pouco ela receitou remédio para depressão. Então, assim, é inaceitável algumas coisas, né? E uhum, a medicina integrativa, as pessoas estão percebendo que a abordagem é você agir na raiz do problema. Isso é super possível, é necessário, né? sim. Então é um caminho da modernidade. E começa pelo autoconhecimento, né? Se você souber como você é, como é seu corpo, você vai perceber, ele vai te dar os sinais e você vai correr atrás disso o quanto antes, né? Olha, gente, Sim. é o seguinte, faltam 8 minutos, a gente falou muito e eu não fiz nenhuma pergunta. A gente volta pelo mesmo link, caso a gente caia, né? Eu prefiro que a gente saia antes do Zoom nos derrubar. Mas vamos lá, dá para responder ainda umas 2, 3 perguntinhas. A primeira pergunta, sou o único responsável por minha saúde? Eu acredito que a gente acabou abordando esse assunto, né? Hum, Com certeza é o maior responsável, né? Porque eu digo assim, ter saúde é simples, mas não é fácil. Cortar o açúcar é super simples, mas não é fácil. Então, quando a pessoa vai no médico, a pessoa às vezes vai lá e escuta tudo aquilo que ela já sabe. uhum, Ele só vai reproduzir aquilo que, nossa, é verdade, é verdade, você precisa tomar água, nossa, eu sabia que eu preciso tomar água. E a pessoa acaba não desencadeando esse processo, né? Por uhum. vários motivos. Um deles é que a doença é a forma como ela escolheu para se relacionar com as pessoas também, tem esse fato, né? Mas a pessoa é a maior responsável, com certeza, né? E a hora que a gente percebe que o nosso veículo, né, físico, né, ele é divino, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser reverenciado, ele precisa ser adorado, né? A gente vai começar a desencadear processos positivos. Eu ressaltei aqui, né? Ah, eu vou radicalizar? Não. Mas a gente precisa ter uma rotina de hábitos saudáveis, porque a gente não controla quando desencadeia um processo sistêmico no nosso organismo. O Lair Ribeiro fala assim: a saúde vai embora a cavalo e volta a pé. Então, quando ela vai embora, vai muito rápido, e para voltar é um sacrifício. Então, a responsabilidade com certeza é da pessoa, e porque é ela que vai sentir a dor, né? São as escolhas, né? Sim, Tanto é que a gente, no caso de idosos, as pessoas não envelhecem da mesma maneira. Bom, vamos lá. Eu acho que dá para a gente fechar esse primeiro tempo com essa pergunta que é bem interessante. Como sabemos que estamos intoxicados? então, um dos exemplos, né? Vou
usar o exemplo da pele, né? A pele é a nossa vitrine, é o que está sendo apresentado exteriormente, aquilo que a gente vai encontrar dentro, né? Então, alergias, coceiras, melasma, né? É um exemplo de intoxicação, queda de cabelo, os refluxos, as alergias, as nites, renites da vida, né? O gastro, o intestino preso, fezes mole, né? Não essa oscilação, né? De constipação com fezes mole, é um nível de desequilíbrio da microbiota, um nível de intoxicação também, né? Comer alguma coisa e ter aquela sensação de estômago alto que não faz digestão, aquele incômodo, excesso de gases. Então, tem bastante sintoma aí relacionado à intoxicação, né? A um nível de intoxicação. A outra pergunta, eu acho que você até já respondeu, que seria qual a importância de um terreno biológico limpo? Sim, eu acho Você que pode complementar. sim, é a comparação que eu fiz, né, com o terreno. Eu vou fazer uma outra comparação agora que é bem clara também, é a preocupação que a gente tem com o nosso carro, o nosso veículo, o automotor, né? Todo ano, a cada um ano e meio, faz a manutenção preventiva. O que que é a manutenção preventiva? Troca óleo, troca filtro de gasolina, filtro de ar, para você ter uma segurança, faz alinhamento, balanceamento. Nosso corpo é a mesma coisa, né? Se eu não fizer essa manutenção preventiva e agir na raiz do problema, eu vou ter consequências. Se eu não trocar o óleo do meu carro, ele vai continuar andando, ele não vai parar, mas ele vai fundir o motor mais para frente. Se eu não trocar o filtro de vela, ele vai continuar andando, mas ele vai gastar mais combustível, ele vai começar a falhar. Então, essa preocupação a gente tem que ter com o nosso organismo, com o nosso terreno biológico, né? Fazer a manutenção preventiva, que é a desintoxicação, que é a limpeza, é deixar esse organismo com metabolismo ativado. Eu vou dar um exemplo aqui, Zuleika. Tem pessoas que passam com nutrólogo, passam com nutricionista, melhoram a qualidade da alimentação, diminui a quantidade da alimentação e não vê resultado na balança. E isso acontece sempre. E aí a pessoa desanima e fala assim: quer saber? Eu vou meter o pé na jaca mesmo, eu vou comer pão que eu gosto, porque não vê resultado. Isso é um quadro clássico de intoxicação, de que é a esteatose hepática. Quando a pessoa está com gordura no fígado, é muito difícil perder peso, e quando perde, é aquele efeito sanfona. Qualquer deslize que a pessoa tem, acaba ganhando peso novamente, né? Então, é fundamental para a saúde como um todo, né? Dependendo do objetivo, é estético, é, é melhorar a qualidade da pele, é tirar o melasma, é a desintoxicação. Passa por esse caminho, né? Não sei se, acho que ficou claro, né? Abre o microfone. No Ah, final, se tiver um tempinho, a gente abre para dúvidas, tá? tá bom, tá bom. Olha, falta 1 minuto para a gente cair, 1 minuto e 40. Eu gostaria de ver a carinha de todo mundo para a gente tirar uma foto, pode ser? Meninas Maria Luísa e Lucila, poderiam abrir a câmera? Acho que não querem. Então, a gente tira a foto assim mesmo. Então, vamos lá, gente, fazendo cara de conteúdo. Ok.
Capa de revista essa foto, Já hein? capturei, né? Ah, lá, hein? Então tá, gente, olha, antes que o Zoom nos derrube, vamos sair, entramos em seguida pelo mesmo link, ok? Tá bom. Maravilha. Até já.